Oi, gente, tudo bom? Mais uma videoaula, dessa vez é a explicação do capítulo 6, Europa, Economia e População. Vocês podem acompanhar no livro de vocês a partir da página 90, tá bom? Então vamos lá. A economia europeia. De um modo geral, a Europa, quase todos os países da Europa, assim, no conjunto deles, de uma forma geral, eles apresentam elevado índice de produtividade. Os países da Europa, não todos, aí a gente vai ver, mas no geral, altamente mecanizada, tecnologia de ponta, muito competitiva, inovação nos processos produtivos, ou seja, são características de países desenvolvidos, tá? Só que, como eu já disse que a gente ia ver mais para frente, existem grandes diferenças entre os países. Existem países que se destacam economicamente, socialmente, politicamente, são países que exercem influências mundiais, são países altamente desenvolvidos, como a Alemanha, que é uma potência mundial, o Reino Unido e a França. São os países que mais se destacam na Europa. Mas também tem países com menos destaque aí, que está no meio termo aí, como, por exemplo, a Noruega, Dinamarca e Suécia. Economicamente, não são países tão ricos, o PIB não é tão alto, porque são países pequenos, mas são países que se destacam pelas excelentes condições de vida da população. São os países que apresentam os índices de IDH os mais altos do mundo. Então, também se destaca. E tem países menos dinâmicos na economia, aí são países mais frágeis, como Portugal, a Espanha, a Grécia. São países que apresentam alguns problemas econômicos, alguns problemas sociais, não acompanham o mesmo ritmo, por exemplo, de Alemanha, Reino Unido e França, tá? A agricultura, na página 91, tem esse mapa que eu estou mostrando aqui para vocês. A agricultura dos países europeus, da Europa de um modo geral, apresenta elevada produtividade. Por que elevada produtividade? Produzem muito num hectare de terra, certo? Por quê? Porque é utilizado muita tecnologia, muitos sistemas que ajudam a melhorar a produtividade na agricultura europeia. Então, como fala, essa produtividade alcançada com técnicas, por meio das técnicas. Intensa mecanização, os países europeus, de um modo geral, a agricultura é muito mecanizada, utilizando pouca mão de obra, tá? A produção tudo que se produz na Europa é consumida no próprio continente. Agora tem alguns países aí que produzem um excedente que está sendo exportado até, mas a maioria das coisas é consumida dentro do próprio continente. O que mais eles produzem? A parte sul da Europa, que é essa parte aqui de clima mediterrâneo, que é um clima mais quente, né, que está próximo ao mar Mediterrâneo aqui, produzem frutas e hortaliças. O que são hortaliças? Produtos de horta, verduras, tá? Já essa parte central aqui, a parte norte aqui, produz principalmente cereais e leite. Quer dizer, leite entra aqui na pecuária, né? Porque é pecuária leiteira. Mas o norte se destaca pela agricultura dos cereais e pela criação de gado leiteiro, tá? A pecuária se destaca principalmente no norte, e uma parte da central que produz o leite, né? Principalmente no norte, a bovina e a suína, para produção de carne e leite. E a pecuária nos países europeus, de um modo geral, elas são praticadas de forma intensiva. O que é intensiva? É o gado confinado. Não é o gado solto que vai se alimentar no pasto à vontade. É o gado que é criado, confinado e alimentado com ação, com sais, minerais e tal. Enfim, o mapa, é só vocês olharem o mapa, olhar as cores e olhar a legenda. Então,
Então, o que a gente percebe? Aqui em cima, onde está lá no Polo Norte, que a maior parte dos meses do ano é tudo coberto de gelo, criação nômade de gado, pastoreio, certo? Principalmente ovelhas, esses animais típicos do Polo Norte. O verde mais claro, criação extensiva de gado. Aqui o gado é criado mais solto. Aliás, este verde aqui, ó, eu falei errado, desculpem, este verde aqui, criação intensiva. Todo esse verde clarinho aqui, ó, é a criação intensiva de gado, que o gado é criado confinado. Então, dá para ver que a maioria é intensiva e essa parte aqui é extensiva. O laranja, agricultura associada à criação de gado. Ou seja, o que é uma agricultura associada à criação de gado? É uma agricultura que vai produzir cereais para fazer ração para o gado, já que o gado é confinado, então eles vão plantar alguns produtos para alimentar o gado, certo? Para produzir ração e tal. Agricultura comercial de cereais, agricultura mediterrânea, que é essa vermelha, e áreas não utilizadas pela agropecuária, que são as áreas de altas montanhas, são as áreas mais geladas e impróprias para a agricultura. No livro de vocês, só cita esse PAC, Política Agrícola Comum. O que é isso, Política Agrícola Comum? São subsídios, são ajudas, né, que os governos dos países europeus dão para os produtores agrícolas. Então, como eles recebem muitos subsídios, muita ajuda, eles conseguem produzir muito mais, gastando menos, porque eles recebem ajuda do governo. E para que o governo da Europa fez isso? Para aumentar justamente a produção agrícola da Europa, que era insuficiente. Eles precisavam importar sempre alimentos e tal, e com esse incentivo, as importações de alimentos diminuíram bastante, tá? Essa PAC, os aspectos positivos, o que ela é boa, o que ela ajuda os países europeus? Primeiro, o grande aumento a produção aumentou bastante, e aí os países europeus se tornaram autossuficientes, eles não precisam mais ficar importando. E o aspecto negativo disso? Criação de excedentes agrícolas, quer dizer, eles aumentaram tanto a produção que agora está tendo excedente agrícola, e esse excedente quando sobra muito, produz muito, além, né, do que a população compra, o que acontece? Os preços caem. Então, o aspecto negativo é a descida obrigatória dos preços, a diminuição dos preços. Para o consumidor é bom, claro, mas para o produtor, para o governo da Europa, que ajudou financeiramente, que ajudou com subsídios, não é vantagem, tá? Dificuldade de escoar todo esse excedente que está produzindo, e um outro aspecto negativo, degradação ambiental. Como o governo está ajudando muito, aumentou muito as áreas destinadas à agricultura, que eles estão plantando. Então, o que começou a acontecer? Muita degradação ambiental. Esgotamento de solo, poluição dos solos, poluição dos recursos hídricos dos rios, de lençol freático, justamente por causa do uso de fertilizantes, de adubos, etc. A pesca. A pesca é uma atividade importante na Europa, principalmente para alguns países que são esses. A Rússia, principalmente aqui, ó, a parte da Rússia aqui ao sul, a Noruega, tá escrito aqui, ó, Noruega, a Islândia e Portugal e Espanha. São os países banhados, lógico, claro, por litoral, e principalmente esses países, eles se destacam na pesca. É pesca, não é pesca igual vocês estão pensando, não, de lá com uma varinha. Pesca comercial, pesca com enormes navios que pescam enormes quantidades, que até exportam produtos pesqueiros para o mundo inteiro. Noruega, por exemplo, quem nunca ouviu falar no bacalhau da Noruega, bacalhau em Portugal, quem nunca ouviu falar? Eles exportam isso para o mundo inteiro, tá? Indústria. A indústria, vocês vão olhar na página
do lado aí... Ah, não, eu não tenho esse mapa. Esse mapa eu não tenho no livro de vocês, eu que coloquei. A indústria. A indústria, o berço da indústria foi na Europa. Foi no Reino Unido, na Inglaterra, né, ou na ilha da Grã-Bretanha. Foi lá que começou a industrialização no século XVIII. Então, começou na Europa, é o berço da civilização. Então, por isso que até hoje, todos os países da Europa são bastante industrializados. Mas tem países na Europa que são mais, outros são menos industrializados. Os países mais industrializados, a Alemanha, a França, o Reino Unido e a Itália, mas a Itália é principalmente o norte da Itália, que a gente vai ver depois. Então, esses países onde está esse círculo maior, são os países mais industrializados. O Reino Unido, a Alemanha, a França e o norte da Itália aqui. A Europa Oriental, ela é menos desenvolvida e ela passa por uma reestruturação. Europa Oriental são esses países aqui, ó. Os países que durante a Guerra Fria eram países socialistas, atrelados até a União Soviética. Então, são países que ficaram durante muitos anos com a economia estagnada. Então, agora que eles estão fazendo a transição, estão se reestruturando economicamente, estão começando a se desenvolver um pouco. O setor de serviços. O setor de serviços, deixa eu ver a página. Setor de serviços está na página 92. O setor de serviços, ele gera mais... cliquei sem querer. Ele gera mais de 50% da riqueza dos países europeus. Ou seja, o setor de serviços é o chamado setor terciário. É o comércio e as outras atividades, os serviços que fala, tá? 50% de toda a riqueza da Europa vem desse setor de serviços aí. E ocupa e emprega a maior parte da população europeia, trabalha nesse serviço. Por quê? Porque a agricultura na Europa é intensamente mecanizada, não precisa de muita mão de obra. A indústria na Europa é muito automatizada, mecanizada, também não precisa de muita mão de obra. Então, é o setor terciário, que é o que emprega maior número de população economicamente ativa. Comércio. Principalmente, o comércio dos países europeus é principalmente com países desenvolvidos, com os países ricos. Eles mais importam e exportam. O comércio é isso. É exportação, comércio internacional, né? É exportação e importação de mercadorias, de produtos e tal. Com quem que eles mais comercializam? Estados Unidos e Japão, principalmente, tá? O comércio, ele acaba gerando outros serviços, transportes e serviços bancários. Transportes para transportar as mercadorias de um país para o outro, de um lugar para o outro, e as transações bancárias que envolve a compra e a venda, a aplicação dos lucros e tal. O turismo é outra atividade muito desenvolvida na Europa. Os principais destinos de turistas, que os turistas mais querem conhecer no mundo, a maioria são os países europeus, tá? Então, o turismo é o principal mercado mundial, é a Europa. Os principais países, os que mais o povo, né, que viaja tal, para outros países quer conhecer. França, Espanha, está na ordem, assim, de maior número de pessoas visitando. França, Espanha, Itália, Reino Unido, Alemanha e Áustria. Da Europa, fora Estados Unidos, fora Japão, nós estamos falando do continente europeu. Então, dentro do continente europeu, os países mais visitados são esses daí, tá? Aí vem o mapa que está na página 92, Europa, Organização do Espaço Econômico. É só vocês olharem o mapa e a legenda que vocês vão entender. Por exemplo, tudo que está pintado aqui, ó, no centro, bem no centro da Europa, de roxinho, né? Deixa eu ver aqui no mapa. De lilás. O que é isso?
É o centro, espaço de economia dinâmica. Então, esta região aí que engloba ó, uma parte do Reino Unido, uma parte da Alemanha, da França e o norte da Itália, são os países da economia mais dinâmica. Ou seja, a economia que mais movimenta, mais industrializada, mais tecnologia, que mais exporta, que mais importa, são as áreas que mais produzem, tá? A economia mais dinâmica, mais rica da Europa é essa parte aqui. Agora vem as periferias aqui, ó, periferia muito integrada ao centro, os países próximos, e aí vai periferia dinamizada por deslocalizações e investimentos, e assim vai. Periferias em vias de integração, enfim. É só vocês irem olhando o que significa periferia? O que está em volta do centro. Então, dá para vocês perceberem que os países mais ricos desenvolvidos são os países do centro da Europa, tá? Nível de desenvolvimento diferenciado, está na página 93. Países de desenvolvimento elevado. Lembra que eu falei no começo do capítulo, quando eu estava explicando, falando das condições gerais da Europa. Agora, e falei também que existe diferença entre os países. Uns são muito mais ricos, mais desenvolvidos, PIB muito mais elevado do que outros. Os países mais desenvolvidos da Europa, Reino Unido, França, Alemanha e Itália. Em primeiro lugar, o PIB mais alto da Europa é o da Alemanha, atualmente, tá? Esses países, o Reino Unido, a França, a Alemanha e a Itália, que estão no centro, naquele outro mapa que nós vimos, apresentam indústrias modernas, agricultura mecanizada e altamente produtiva e não necessita de grande quantidade de mão de obra, prestação de serviços muito eficientes. Então, o setor terciário de comércio e serviços extremamente eficientes. E aqui tá, olha, o Reino Unido, é só olhar no mapa, tá? O Reino Unido, a França, a Alemanha e a Itália. Só que a Itália, lembra que eu vou explicar mais pra frente, é principalmente o norte da Itália. Países de desenvolvimento intermediário. Eles são países desenvolvidos, são países industrializados, mas são menos do que esses do primeiro bloco que eu falei para vocês. Quais são os de nível intermediário? Portugal, Espanha, a Grécia, que está aqui, ó. Eles apresentam menor desenvolvimento industrial, agricultura mais tradicional e menos produtiva. Então, a agricultura é mecanizada, mas não é totalmente mecanizada como é lá na França, como é na Itália, como é no Reino Unido, tá? Países de desenvolvimento mais fraco são os países do leste europeu, esses que estão pintados aqui, ó, de laranja, até esses de vermelho também, ó. Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, Belarus, que é a Bielorrússia, Ucrânia, a Letônia, Estônia, Lituânia, são os países do leste europeu. Os mais fracos de desenvolvimento é a Romênia e a Albânia, e a Armênia e a Geórgia. Esses são os 4 países cujo desenvolvimento deles é menos desenvolvido do que os outros países da Europa. A industrialização, eles são pouco industrializados e a agricultura ainda é bastante tradicional, pouco mecanizada ainda, tá? Aí vai falar de cada um desses países separadamente. A indústria no Reino Unido. Reino Unido, só relembrando, o Reino Unido é formado pela Irlanda do Norte, pela Escócia, pela Inglaterra e pelo País de Gales. Aqui, ó, País de Gales, Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte, que formam o Reino Unido. Lembrem que eu falei que a Revolução Industrial, o berço da Revolução Industrial, onde ela nasceu, onde a indústria começou, foi justamente no Reino Unido, mais precisamente na Inglaterra, tá? Então, e as primeiras indústrias que surgiram lá no século XVIII foram que indústrias? Justamente as têxteis. Então, o Reino Unido, eles têm tradição manufatureira, de indústria de tecido, de linhas, de fios, né? Eles têm tradição lá desde o
século XVIII, até na Idade Média, que nem existia indústria ainda, eles já tinham tradução manufatureira, certo? O trabalho artesanal também era, eles tinham tradição. Então, eles mantêm isso até hoje, são grandes produtores mundiais de produtos têxteis, tá? Só que, atualmente, as fábricas do Reino Unido, elas estão sendo transferidas para o Extremo Oriente. O que é o Extremo Oriente? Aqueles países, os tigres asiáticos lá, para Singapura, Indonésia, Malásia. Ou seja, por quê? Que eles estão fechando as fábricas no Reino Unido e abrindo no Extremo Oriente. Menores custos de produção, tá? Que lá a mão de obra é mais barata, os impostos são mais baratos, a matéria-prima já está lá mais barata, enfim, tá? Outra indústria que se destaca no Reino Unido é a siderurgia, uma indústria siderúrgica, aquela que produz aço, tá? Então, e o aço, peças de aço que vão ser utilizadas em outras indústrias, tá bom? A siderúrgica do Reino Unido, por que o Reino Unido se destaca tanto no setor siderúrgico? Porque eles apresentam grande quantidade de carvão e minério de ferro. O aço é produzido a partir do minério de ferro, tudo bem? Outras indústrias que se destacam, indústrias de transformação. Quais são elas? Eletromecânica, de construção naval, que constrói navios, né, submarinos e tal, automobilística, barcos, aeronáutica e de máquinas têxteis, tá? Essas indústrias também se destacam bastante. Produzem coisas, máquinas, por exemplo, máquinas que vão ser utilizadas em outras indústrias, nas indústrias têxteis, automóveis têm de tradição, enfim. A partir de 1970, começou a modernização de alguns setores no Reino Unido. Petroquímica, eletrônica e alimentícia. As indústrias começaram a se modernizar, se automatizar mais e produzir mais e ficar produzindo artigos mais modernos, mais atuais. A economia da França. A França é um país que apresenta diferentes tipos de relevo de clima. Tem lugar da França que é plano, tem lugar da França que tem montanhas, como os Alpes, por exemplo, né, da França. Tem clima na França quente, o sul da França, que é banhado pelo mar Mediterrâneo, é um clima mais quente e tal. Já o norte da França é gelado, cai neve na época do inverno, enfim. Apresenta clima e relevo diferente. Então, por causa disso, né, dessas diferenças dentro do mesmo país, a França apresenta diversidade de atividades econômicas, apresenta várias atividades econômicas diferentes. A França é hoje, atualmente na Europa, uma das maiores áreas agricultáveis, ou seja, a França tem um território grande, é um país grande, a França, e esse país, a maior parte do seu território pode ser utilizado para agricultura. São solos férteis, são terrenos planos, então grande parte da França dá para ser utilizada para agricultura. Então toda essa grande área agricultável, que planta bastante, supre as necessidades da população. Então, a França consegue produzir os alimentos que ela precisa, a não ser, é claro, produtos tropicais, como café, como cana-de-açúcar, como cacau. Esse tipo de produto é típico de clima quente, tropical. Esses a França precisa ainda importar, claro. Mas produtos de clima temperado, a França atende às suas necessidades e ainda consegue exportar o excedente. Os principais produtos, beterraba, e a beterraba para produzir açúcar, tá? Para produção de açúcar, ou às vezes pode ser beterraba até para combustível, biocombustível, essas coisas. E o outro produto também é o trigo, tá bom? A pecuária é uma pecuária intensiva, o gado criado confinado, como eu já disse, e é destinada a carne e produção de leite. As indústrias que se destacam, a metalúrgica, que é a que mais se destaca na França, a aeroespacial, a automobilística, a indústria têxtil, química e a produção de máquinas, as principais indústrias da França.
O turismo é uma fonte importantíssima de renda para a França, tá? É um dos países mais visitados no mundo inteiro. Aí, ó, é o país que mais recebe turistas. Paris, por exemplo, é a cidade acho que mais recebe turista no mundo, e também lá no sul da França, no litoral mediterrâneo, que é chamado da Costa Azul, ou Côte d'Azur. Energia é o problema da França, é o que pega a França. A França não consegue, não tem muitos recursos naturais para produzir energia. Então, ela precisa importar carvão e precisa importar petróleo, que são duas fontes de energia que ela utiliza muito. É aí que está o problema, tá? E como ela sabe, os governantes da França sempre souberam que tem esse problema de energia, eles acham que não pode ficar dependendo disso. Anos atrás, os governos começaram a investir na energia nuclear. Então, eles começaram a produzir energia pela usina nuclear, que é essa da foto aqui, ó, que vocês estão vendo. A energia nuclear, ela é limpa, uma energia limpa, não é uma energia que polui o ambiente. Pelo contrário, só que ela traz muitos riscos de acidente. Então, por exemplo, lembra de Fukushima? Quando explodiu o reator da usina nuclear de Fukushima, até hoje aquela área não pode ser habitada. Então, é um perigo muito grande. E outro, gera muitos resíduos tóxicos que tem que ser armazenado e tem problema de armazenamento, e é um problema seríssimo. Então, por causa desses problemas, a França hoje, os presidentes da França hoje estão planejando desligar os reatores nucleares. 1/3 dos reatores nucleares. Começo desse ano já foi desligado um reator, tá? A Alemanha, que é o país mais rico, mais desenvolvido, o maior PIB da Europa, o setor industrial bastante desenvolvido, principalmente o setor siderúrgico. E por que na França tem o setor, a principal indústria da França é a indústria siderúrgica? Por causa da abundância de carvão mineral, que é utilizado como energia para produção. A França também tem bastante minério de ferro e uma densa rede hidrográfica, isso ajuda bastante, que é para transportar os produtos. Então, a Alemanha tem muitos rios que levam até os portos para exportação e tal, então isso ajuda bastante. A agropecuária na Alemanha é deficitária. O que é isso, deficitária? A Alemanha não consegue produzir todo o alimento que ela precisa para alimentar a sua população. Então, falta. Então, o que eles precisam? Importar. Principalmente o quê? Hortifruti granjeiros, produtos de horta e granja. Ovos, aves e produtos de frutas, verduras, legumes. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha ficou bem judiada, bem destruída pela Segunda Guerra Mundial, os governos que vieram depois tomaram assim a iniciativa de investir bastante na indústria, procurar desenvolver a industrialização na Alemanha e incentivar as exportações. E isso deu certo. A Alemanha hoje é um dos países mais ricos do mundo, mais desenvolvidos do mundo. Outra coisa que também foi feito, muito investimento em infraestrutura de transporte. Por que se investiu tanto em infraestrutura, ou seja, em estradas, em hidrovias, fazer canais para ligar, transformar os rios em vias de transporte? Para quê? Para facilitar a importação de alimentos que a Alemanha precisa e importar as matérias-primas que eles precisam e exportar os produtos industrializados que eles produzem, tá? As principais indústrias, siderúrgica, que nós já falamos, né? A indústria de máquinas, a Alemanha é o primeiro produtor europeu de máquinas, é o que mais produz máquinas para outras indústrias. A química, farmacêutica e eletromecânica. E a siderúrgica lá em cima, lembra disso. Os países mediterrâneos são os países que têm próximo ao mar Mediterrâneo. Portugal, a industrialização de Portugal
o Portugal não é um país muito industrializado, porque começou mais tarde a industrialização, então o desenvolvimento de Portugal é um pouquinho menor que os outros, que a gente já viu, Reino Unido, Itália e tal, ele é menos desenvolvido, ele é menos industrializado. Só que ultimamente o setor de turismo em Portugal está crescendo muito, eles estão investindo muito nessa área para atrair turistas para Portugal. Espanha, aqui este mapa aqui é o mapa da Espanha, tá? A indústria na Espanha, ela se concentra principalmente aqui em Catalunha. Aqui na Catalunha é onde está Barcelona, tá? Aqui na Catalunha, aqui no País Basco, que é esse daqui que eu estou mostrando, são as áreas mais industrializadas da Espanha. E tem um problema aí. A Catalunha, por exemplo, o País Basco também, eles querem a independência da Espanha. Eles querem se separar e formar país independente. Só que o governo da Espanha não quer deixar de forma alguma, tá bom? As principais indústrias da Espanha, né, principalmente nessas áreas, têxtil, a siderúrgica, a metalúrgica e a química. E nessas áreas aqui, nas Astúrias, aqui Andaluzia e Astúrias aqui em cima, essas duas áreas são ricas em minérios. Então, é uma área que tem bastante exploração de minério de ferro e outros minerais. E reparem que aqui é o mapa da Espanha e esse branco aqui é o mapa de Portugal. Então, aqui está Portugal e aqui está Espanha. Outro setor na Espanha bastante desenvolvido também é o setor de turismo. A Espanha é um dos países da Europa que mais recebem turistas, tá? A Itália, lembra que eu falei desde o começo, estou falando da Itália, o norte da Itália, que é o mais desenvolvido. Então, a Itália, ela apresenta 3 regiões. Assim, a gente pode subdividir a Itália em 3 regiões. Regiões norte e nordeste, que é essa que está pintado de verde. É a parte mais desenvolvida, a mais industrializada, a mais urbanizada, a mais moderna da Itália. Uma economia mais dinâmica. Já a região central, que é essa que está pintada de branco, é uma região da Itália que está se desenvolvendo atualmente, recentemente, não faz muito tempo, mas está ganhando dinamismo econômico aí. Várias empresas, grandes empresas do ramo de calçados, de tecidos, de vestuário, que investem muito em tecnologia para produzir, por exemplo, tecidos, né? Com tecnologia para ser utilizado em ginástica, em natação, e não sei o que, tecido que não pega fogo, aquelas coisas. Grande parte deles é aqui nesta parte central da Itália. A região sul, que é essa que está pintada de vermelha aqui, essa ilha aqui, da Sardenha, né? Isso. É basicamente agrária. Ou seja, é muito pouco industrializada, a agropecuária, tá? O turismo tem melhorado bastante os indicadores, tanto sociais quanto econômicos do sul da Itália. Os países da Europa setentrional. Os países setentrional, eu já coloquei até aqui para vocês verem o que é, significa norte. Então, os países que estão no norte da Europa. A Dinamarca, aqui a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, a Finlândia e a Islândia. Esses países aqui são considerados os países da Europa setentrional, tá? A característica de praticamente todos os países da Europa setentrional, mais da metade do território desses países é coberto por florestas. Então, as florestas dificultam a industrialização, dificultam a agropecuária, mas, por outro lado, eles ajudam, facilitam a indústria madeireira. Então, todos esses países são grandes produtores, são países altamente industrializados. Não, gente, paga, deixa eu falar direito. Todos esses países aqui
que tem muitas florestas, a indústria madeireira é muito forte. Então, são países que produzem muita madeira, que eles retiram da floresta, celulose para fabricação de papel, todos os derivados da madeira aí, tá bom? Outra coisa que esses países têm em comum, que eles apresentam muitas montanhas. Então, isso dificulta também a agropecuária, certo? Então, imagina, metade do território com montanha e floresta são países pouco industrializados em determinados outros setores aí, se destaca na indústria madeireira, tá? Outra coisa que se destaca muito é a pesca. Noruega, que eu já falei, ó, toda essa parte que tem muito litoral aqui, eles se destacam na pesca, tá? E a produção de energia elétrica. Como tem muitas montanhas, eles produzem muita energia elétrica, conseguem até, às vezes, exportar para alguns países. Características demográficas. Demográfica significa população. De um modo geral, na Europa, como que vive, onde vive a população da Europa. A Europa é um continente que tem aproximadamente 740 milhões de habitantes. Reparem, o Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes, é o único país. A Europa tem uns 30 países, tem 740 milhões de habitantes. A Europa inteira, tá? A população da Europa, ela se distribui de forma irregular. O que é irregular? Não é bem distribuída. Tem lugares da Europa, como as altas montanhas, no sul da Europa, ou o norte da Europa, que são as regiões polares, são vazios demográficos. Quase não tem gente vivendo lá. Por quê? Ninguém vai morar no pico de uma montanha de 6, 7 mil metros de altitude, e nem numa área que fica coberto por gelo praticamente o ano inteiro. E já a porção centro-ocidental, lembra aquele mapa que eu mostrei, a dinâmica da economia, a área mais dinâmica, que é bem o centro, onde tem o Reino Unido, Alemanha, França, Itália? É justamente aí, bem no centro da Europa e também na porção ocidental, na parte que é banhada pelo Oceano Atlântico, que se concentra a população. É aí que a densidade demográfica é mais elevada. De um modo geral, os europeus apresentam uma expectativa de vida alta, acima de 75 anos de idade, de uma forma geral. E tudo isso foi alcançado por causa da melhoria nas condições de saúde e no saneamento básico. Então, as melhoras nas condições de alimentação, de saúde, de higiene, o saneamento básico, né? Isso faz com que a população viva mais. Então, a expectativa de vida é alta, acima dos 75 anos, tá? Então, como eu já disse, todas essas melhorias reduzem a taxa de mortalidade, a população vive mais. Em alguns países, como na Itália, por exemplo, a população idosa é superior à população de jovens. Então, olha bem, é superior, isso é um problema para a Previdência. Por quê? O governo tem que pagar aposentadoria para idosos, certo? Então, ter muitos idosos acarreta um aumento de gastos com aposentadoria nesses países, tá? Crescimento populacional baixo. De uma forma geral, os países da Europa, a população está crescendo mais devagar. Cresce, mas cresce menos. E por que está crescendo menos? Por que esse crescimento está baixo? Queda na taxa de natalidade. O que é natalidade de nascimento? E por que está tendo queda? Por que está nascendo menos gente na Europa? Olha aqui os motivos. Mulher no mercado de trabalho, mulher quer trabalhar, ela quer estudar, ela vai se formar, ela vai fazer pós-graduação, ela vai querer um bom emprego, se estabilizar na vida para depois ter filho. Aí, ou às vezes ela não tem nenhum, ou às vezes ela tem um, tá? Aumento do custo de criação dos filhos, planejamento familiar, principalmente com os contraceptivos, que são métodos anticoncepcionais, tá? Pílulas, DIU, enfim, os métodos contraceptivos. Então, tudo isso fez com que a natalidade na Europa diminuísse muito, tá? O crescimento vegetativo é negativo em alguns países.
Lembra que eu falei, ó, tá crescendo muito pouco em alguns países, mas tem países que a população não está crescendo, está diminuindo. Ou seja, o número de idosos sendo maior na população, vai morrer mais pessoas, porque tem muitos idosos, do que está nascendo. Então, está morrendo mais pessoas do que está nascendo na Europa, em alguns países. Só que o crescimento da população não está diminuindo. Por quê? Porque esse país recebe imigrantes. Então, a imigração está compensando as baixas natalidades aí, tá bom? Aqui eu coloquei 2 pirâmides etárias só para vocês compararem. Não tem no livro de vocês, uma do continente africano, outra do continente europeu, tá? Reparem a diferença. Na África, a taxa de natalidade é muito alta. Então, nasce muita criança. Mas como as condições de vida na África não são tão boas assim, né? O que acontece? Morre muita gente antes de chegar na idade de idosos. Então, tem poucos idosos. Isso significa o quê? Altos índices de mortalidade e baixos índices de expectativa de vida. A expectativa de vida é baixa. A maioria da população vive menos, não chega lá, vive menos. Já na Europa, olha o número de idosos em relação ao número de idosos na África. Amarelo é idosos. Olha como tem muito mais idosos, expectativa de vida alta. Nasce muito menos do que nasce na Europa. Olha a natalidade do que nasce na África. Olha aqui a Europa, como que a natalidade é bem menor. A parte de baixo da pirâmide é bem menor. Aqui, ó, a azul são os adultos. Então, na Europa tem muitos adultos, só que em alguns países os idosos estão superando até a população adulta. Variedade étnica e linguística está na página 99. O continente europeu tem uma variedade linguística enorme. São pouquíssimos os países que falam uma língua só. Eu acho, se eu não me engano, é Portugal e Islândia só que falam uma língua só. O restante, como a Bélgica, por exemplo. A parte norte da Bélgica fala o holandês. A parte amarela, a parte sul da Bélgica, fala francês. A parte verde da Bélgica fala alemão. Então, é o mesmo país com 3 línguas diferentes. E o pior, essa parte vermelha aqui, ó, que fica em Bruxelas, ela é bilíngue. Ela fala tanto holandês quanto francês. Então, uma parte da população fala holandês, outra fala francês e assim vai. Então, é o mesmo país com 3 línguas oficiais diferentes, tá? No continente europeu, se fala mais ou menos 60 línguas. Mais ou menos 60 línguas. Só que são 24 só que são oficiais, tá? Mas nesses países existem 24 línguas oficiais. Uma diferente da outra. A Europa e os fluxos migratórios, só virar a página, do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, a Europa era um continente de emigração. Por que emigração? Emigração, começando com E, significa saída. Então, logo do século XIX até o fim da Segunda Guerra Mundial, até a Segunda Guerra Mundial, os europeus queriam sair da Europa e ir morar em outros continentes, em outros países. Por que deixar a Europa? Porque nessa época do século XIX até a Segunda Guerra Mundial foi um período muito conturbado na Europa. Foi um período de guerra, perseguição política, perseguição religiosa, desemprego, pobreza. Então a população da Europa não estava em boas condições, queriam sair de lá. Nesta época veio muita gente da Europa para o Brasil, inclusive italianos, portugueses, espanhóis, alemães, vieram em grande quantidade para o Brasil. Só que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o negócio se inverteu.
os países europeus começaram a se desenvolver depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. Aí, o continente europeu passou a ser um continente de imigração e é até hoje um continente de imigração, ou seja, pessoas de outros países querem ir para a Europa, querem entrar na Europa, tá? E por que que eles querem deixar o país natal deles, lá onde eles nasceram, deixar a Síria, deixar o Brasil, deixar os países da África e ir morar na Europa? Por que que eles estão querendo isso? Primeiro motivo, crise socioeconômica. Ou seja, falta de emprego, falta de perspectiva de vidas melhores no país que eles vivem, como os países do norte da África, da América Latina, inclusive o Brasil, né? Muita gente daqui do Brasil está desempregado, ganha pouco, não acha emprego na área que se formou, vai tudo, um monte de gente quer ir para a Europa. Outro, perseguição étnica, política, religiosa, conflitos, guerras, por exemplo. Por que um monte de gente da Síria está saindo, fugindo da Síria e procurando a Europa para morar? Por causa de guerra, por causa de conflito, perseguição étnica. Muitos países da África, muitos africanos querem deixar a África, do sul da Ásia, para ir para a Europa por causa disso. E o que tem na Europa que atrai tanta gente? Melhor oportunidade de emprego, acesso de serviços públicos, de saúde, de educação, de qualidade. Muita gente sai daqui para ir lá fazer curso, para fazer um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, um curso de tecnologia, um curso de língua. Então, eles vão em busca de uma vida melhor, tá? Causas da imigração. Aqui tem as causas. Por que é que a Europa Quais são as causas que faz o continente europeu ser um continente de imigração? Já falamos lá atrás, nesse outro slide, falar um pouco. Necessidade de mão de obra. Então, em alguns tipos de trabalho, tá? Que tipo de trabalho? Aquele trabalho menos qualificado. Aquele trabalho que o cara vai trabalhar, por exemplo, num restaurante para fechar uma marmita, o cara que trabalha de pedreiro, de pintor de parede, a empregada doméstica, babá, empregos que não exigem estudo, que não exigem qualificação. Esse tipo de emprego os europeus não querem, certo? Porque paga pouco. E a maioria da população europeia estuda, se forma, tem uma profissão e quer trabalhar na área deles. Então, a necessidade desse tipo de mão de obra menos qualificada atrai também muitos imigrantes para lá. Como eu já falei, muita gente vai para lá atrás de uma especialização profissional, em universidades, em cursos e tal. Uma outra causa é a desigualdade socioeconômica entre a Europa Ocidental e o leste europeu. Lembra que eu já expliquei que o leste europeu, os países são menos desenvolvidos, a Geórgia, a Albânia, são países mais pobres, menos industrializados, a agricultura ainda é mais tradicional. Então, muita gente quer sair desses países e ir lá para a Europa Ocidental, no Reino Unido, na Alemanha, na França, atrás de melhores oportunidades de vida. Então, eles saem do leste europeu e querem... Eles saem daqui, no mapa, olha aqui, do leste europeu e querem vir para cá, onde esses círculos maiores representam a área que tem mais pedido de asilo, mais pedido de gente querendo ir morar aí, tá? Outra causa, perseguições políticas, conflitos étnicos, guerras que eu já falei. Essa população que sai desse país fugindo de guerra, de conflito, são aqueles refugiados, que vocês já fizeram até um trabalho no bimestre passado sobre refugiados, quem são, de onde saem. Então, quais são os países onde mais a população quer sair e vai para a Europa pedir asilo? Ou seja, são os refugiados que saem desses países e querem ir para a Europa para morar lá, eles pedem asilo, tá? Síria, porque todo mundo está querendo sair da Síria, por causa da guerra da Síria. Iraque, Afeganistão, Nigéria, Paquistão, Eritreia, Albânia, Bangladesh, Guiné, Irã, são esses os principais países de origem, tá? De onde sai. E esses
países aqui, quanto maior o tamanho do círculo, maior pedido de asilo. Então, os sírios saem para onde eles mais querem ir? Para a Alemanha. E por que vocês acham que na Alemanha, onde eles mais querem ir? É o país mais rico da Europa. É o país que tem a economia mais dinâmica, mais industrializado, mais desenvolvido, melhores condições. Então, mais oportunidades de emprego. Então, é lógico que a Alemanha é o principal destino deles. Mas tem Hungria, tem Áustria, tem Reino Unido, França, Itália, enfim. Quanto Suécia, ó, pelas boas condições de vida, né? Quanto maior o tamanho do círculo, maior o pedido de asilo. Deixa eu ver que página. Página 100. Não, mentira. Página 102 tem esse mapa aqui, ó. Europa, fluxos migratórios europeus. Ou seja, de onde sai a flechinha, de onde está saindo, e a flechinha onde ela está vindo, é onde eles estão entrando. Então, aí, de acordo com o mapa, quais são os fluxos migratórios mais numerosos dentro do continente europeu? Reparem que, ó, os fluxos mais numerosos é entre a Europa Oriental para a Europa Ocidental. Olha aqui, ó, da Rússia, mas também tem bastante gente querendo entrar na Rússia. Então, a gente percebe que os maiores fluxos é entre a Rússia, principalmente aqui, e o leste europeu para a Europa Ocidental. Reparem que na Europa Ocidental só tem flechinha chegando aí, tá? Quais países recebem mais imigrantes e por quê? Reparem que os que recebem mais imigrantes é a Alemanha, a Espanha, a França, uma parte a Rússia, porque são os países que têm uma economia mais dinâmica, tá? Então, é só vocês olharem ó, o número de imigrantes que circulam, ó, entra bastante na Rússia também, só que sai bastante gente da Rússia também, tá bom? Fluxos superiores a 100 mil em direção ao espaço aqui, ó. Então, esses daqui são os bastante numerosos também, ó, certo? Então, reparem que eles saem bastante do norte da África, que vão para a Europa Ocidental, sai daqui, ó, do sul da Ásia, do Oriente Médio, por aqui também. Então, onde a flechinha é roxa, são fluxos superiores a 100 mil em direção a esse espaço Schengen, que é esse espaço da Europa Ocidental, tá bom? A imigração ilegal. A imigração ilegal. Vocês estão vendo que tem um monte de flechinhas chegando na Europa Ocidental. Será que os governos estão aceitando assim, vai e vem? Pode vir que a gente vai te receber? Não. Será que a população também está falando, vem que a gente quer? Também não. Então, muitos não são bem recebidos, muitos não têm permissão para entrar. Então, quando eles não têm permissão para entrar, eles entram ilegalmente. O que é imigrante ilegal? É aquele que consegue entrar, morar, trabalhar no país, mas sem permissão do governo daquele país que ele entrou, certo? Isso é imigrante ilegal. Ele vai clandestinamente. Esse tipo de imigrante, ele exerce atividade no setor informal e na construção civil. O setor informal é aquele pintor de parede, é aquele pedreiro da construção civil, é a babá, é a empregada doméstica, é aquele que trabalha, enfim, sem uma carteira assinada. Por quê? Porque são setores que têm menos fiscalização. Então, ele corre menos risco de ser descoberto no país e ser mandado de volta para o país dele. Só que eles recebem baixos salários. Esse tipo de emprego, os salários são baixos. Só que se a gente comparar o salário baixo lá da Europa com o nosso salário aqui, o de lá é mais alto que o nosso aqui. Por isso tem um monte de gente querendo ir para lá, tá? Os governos europeus, como eu já disse, né, fazem algumas restrições para a entrada desses imigrantes ilegais aí. Não aceitam muito bem. Então, o que eles estão fazendo? Política de imigração restritiva.
Só que mesmo assim eles não estão conseguindo conter esse fluxo. Mesmo assim, tem gente que entra todo dia na Europa, gente imigrante que entra ilegalmente, escondido, tá? Os países... E por que os países não querem? Não é que os governos são ruins, é que eles precisam barrar, porque senão vai entrando, e eles não têm condição de receber essa grande quantidade de imigrantes, não tem emprego para todo mundo, moradia para todo mundo. Então, eles não podem abrir as portas e falar, vem quem quiser, não é? Eles têm que controlar, e é por isso que muitos controlam. A Espanha é um dos países que recebe uma enorme quantidade de imigrantes ilegais. Por quê? Passam pelo Estreito de Gibraltar, olha aqui, ó. Aqui, onde está escrito Marrocos, é o norte da África. E aqui, Espanha, já é a Europa. Tá vendo que tem um estreito aqui de oceano, ó. Esse estreito, essa parte estreitinha de oceano, chama Estreito de Gibraltar. E é por aqui que muitos africanos atravessam esse Estreito de Gibraltar, correndo risco de morte, né, no caso, porque eles atravessam em botes infláveis, em pequenos barcos. Muitos não conseguem chegar. Se pega uma tempestade, se pega... O barco vira, fura, morre afogado, é triste de ver, certo? Nas questões, deixa eu ver aqui na página 103, a questão 4 é essa daqui, ó. Tem esse mapa, rotas de entrada de imigrantes ilegais, de janeiro a julho, a porta de entrada para a União Europeia. Então, por onde entra? Aqui, ó. Os que entram pela Espanha, os que entram pela Itália, pela Grécia e pela Hungria, tá bom? E aqui tem a quantidade de pessoas que entram e os principais países que ele entra. Reparem que a Síria, ó, vai por vários, a Síria entra pela Espanha, a Síria entra pela Grécia, a Síria entra pela Hungria, certo? O mapa a seguir mostra as principais rotas de entrada de refugiados que imigram ilegalmente pela Europa. Porque os sírios foram um dos principais contingentes migrantes que tentaram entrar na Europa. Por que a Síria, vocês estão vendo, ela se não dá pela Espanha, vai pela Grécia, vai pela Hungria, mas eles querem entrar na Europa. E a maior quantidade que entrar é a Síria. Por quê, gente? Por causa da guerra da Síria. Um conflito que já dura muito tempo, né? E eles estão sofrendo muito na Síria, eles querem sair. Quais motivos levam os africanos a migrar para o continente europeu? Além dos sírios, os outros africanos, por exemplo, né? Da Nigéria, da Eritreia, da Costa do Marfim. Por que eles querem tanto ir para a Europa? Por causa das condições de vida, por causa dos baixos salários, por causa da falta de emprego, das péssimas condições de vida que eles vivem nos países africanos, e eles querem ir em busca de uma vida melhor, de um emprego, de salários mais altos. E também em alguns países por causa de conflitos, também, tá? Como são as condições de travessia dos imigrantes pelo mar Mediterrâneo? Péssimas. É aquilo que eu acabei de falar. É botes infláveis, é pequenas embarcações que cabe 3, 4 pessoas, vão 30, superlotados, não suporta o peso, vira, funda, morre um monte de gente, inclusive criança, tá bom? E a última coisa que falta falar, xenofobia e racismo, que eu vou pedir até um trabalho para vocês de pesquisa, vou dar o site para vocês tudo certinho sobre xenofobia e racismo, tá bom? O que é xenofobia? É uma aversão ao estrangeiro. Então, todos esses estrangeiros africanos e de América Latina e tal, que estão indo para a Europa, como eu falei para vocês, tem alguma parte da população que não recebe eles muito bem, alguns governos que não recebem eles muito bem. Então, tem um preconceito contra esses imigrantes que estão indo lá, tá? É uma aversão, é um preconceito ao estrangeiro, tá? Uma espécie de racismo. Alguns grupos, graças a Deus, minoritários, quer dizer, o que é minoritários? É uma minoria da população extremamente radical,
radical, racistas, eles acabam discriminando, perseguindo e até assassinando, gente, até matando estrangeiros. Então, olha, isso daqui é uma xenofobia. Isso daqui é uma versão estrangeira e aqui ela está sendo discriminada por causa da religião, né? Então, isso daqui, olha, eles judiam, eles batem, eles espancam, eles matam, eles discriminam, enfim. Então, esse tipo de preconceito é chamado de xenofobia, tá? E por que que muita gente, não no caso de religião, mas no caso de outros imigrantes, eles praticam esse racismo, essa xenofobia? Medo de perda de emprego. Só que, na verdade, gente, aqui fala isso, é equivocado esse negócio deles dizerem que os nativos, os imigrantes vão roubar o emprego deles. Porque esses imigrantes, eles pegam aqueles empregos que exigem menos qualificação, que os salários são mais baixos, que os europeus não querem. Então, eles usam esse negócio de que está tomando o emprego deles, mas que, na verdade, eles não estão tomando o emprego de ninguém, porque é emprego só menos qualificado. Os europeus falam que os salários lá na Europa estão abaixando porque está recebendo muito imigrante. Não é bem assim, tá? E outra coisa interessante é que a Europa, gente, ela precisa de receber certo número de imigrantes. Não pode ser em grande quantidade, mas ela precisa do imigrante. Por quê? Porque como a natalidade na Europa está diminuindo, o número de idosos está aumentando, eles precisam de população adulta para trabalhar, eles precisam de mão de obra para trabalhar. Então, eles precisam dos imigrantes, tá? Cada vez que passa, eles vão precisar mais. A Europa, a economia se desenvolve cada vez mais e o crescimento da população está diminuindo. Diminuindo, está crescendo menos. Tudo bem? Acabou. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo para todos.